Boa noite, gente. Gente, estamos ajustando aqui, né, Emília? Estamos ajustando, né? Perdão. Mas vamos lá. Então, a gente está aqui reunido hoje. A gente acabou de ter o workshop de constelação. E a proposta era a gente conversar um pouquinho sobre o Dia da Mulher, né? Que foi essa semana, no domingo. E aí, trazer um pouquinho dessa compreensão da história da mulher ao longo dos anos. Então, a gente sabe que lá atrás, né, e isso acontece, a mulher era a responsável por essa conexão maior com a parte espiritual. Então, o feminino, justamente por manifestar mais amor, por ter mais acolhimento, por todo esse respeito pela família, ela tinha essa conexão maior com o espiritual. Ao longo dos anos e com a religião, né, com tudo aquilo que a religião foi buscando castrar também, a mulher foi perdendo um pouco esse lugar dentro da família e chegando até a ser condenada quando ela manifestava essa espiritualidade ou essa conexão, e muito julgada, inclusive. E aí a religião acabou, não estou falando de nenhuma religião especificamente, mas a religião acabou colocando a mulher num lugar de procriação, né? Então a mulher começou a tomar uma função na família de procriar. E aí, dentro da parte sexual, de servir ao homem, né? Então, sem mais poder exercer esse poder que ela tinha de conexão com a espiritualidade, sem poder se sentir importante como uma voz ativa ali dentro da família, ela passou durante muito tempo sendo negada, né? Então, era como se ela não fosse vista como alguém que tinha opinião, como alguém que era importante, mesmo dentro da criação dos filhos. Durante muitos anos, toda a autoridade dentro da família, ela vinha do lado masculino. A mulher se limitava muitas vezes, e até hoje às vezes a gente escuta ainda falar essa coisa de pergunta para o seu pai, ou o seu pai é que decide, dando esse poder todo pro masculino. Mas ela foi obrigada, né, a tomar, porque a gente sabe que houveram, né, muitas vezes situações aonde a mulher era negada, escorraçada quando ela demonstrava os seus desejos, a sua vontade, ela era considerada não respeitada dentro do sistema familiar. Então não era possível. Para que ela conseguisse continuar dentro da sua família, ela tinha que tomar esse papel de alguém que não tem mesmo uma voz ativa e uma opinião. Bom, o que é importante a gente perceber ao longo dos anos, à medida que isso foi mudando? A partir do momento que a mulher vai trabalhar fora, então a Revolução Industrial, quando ela deixa, né, aquele papel de ficar só dentro de casa, e ela tem que assumir também uma postura de suprir, né, ela começa a se enxergar como uma pessoa que tem vontade, que tem direito, embora sobrecarregada com tudo aquilo que ela carregava, né, da família, de ter que cuidar dos filhos e da casa e também aí trabalhar fora, mas começou a se enxergar como pessoa, a enxergar que ela tinha vontade própria, a enxergar que ela tinha um lugar dentro da família. E isso foi fazendo com que a mulher buscasse se empoderar, a ponto de, quando a gente olha as revoluções feministas, que foi o momento onde a mulher resolveu queimar o sutiã, né? Ou seja, olhar para uma parte dela mais forte, não colocando o feminino como submisso e como fraco, e se empoderar contra o masculino para que ela pudesse ser ouvida, para que ela pudesse ter voz, né? Então, foi muito importante essa revolução, foi muito importante esse desequilíbrio que vem ocorrendo ainda. A mulher precisou ser forte, né, para poder se colocar contra esse masculino. Só que o que a gente está vendo agora, e é isso que a gente vê nas constelações, e é isso que a gente vê com muitas desarmonias dentro das famílias, a mulher acaba se empoderando demais e, de alguma forma, invalidando a importância e a força do masculino.
Na constelação familiar, a gente traz essa visão no sistema do quanto o masculino é importante como o defensor da família, como aquele que traz a força, né? E a gente sabe que os filhos, eles olham no pai e eles se sentem confiantes e fortes quando eles enxergam um pai forte. O pai é aquele que resolve os problemas da família, normalmente, né? Então, quando o filho cresce com aquela visão de que pode acontecer qualquer coisa, mas esse pai vai lá, existe a mãe ao lado, mas esse pai é aquele que é o forte e que resolve. Essa criança, quando ela cresce e ela enfrenta algum problema, ela sabe que é possível resolver. Normalmente, a criança que tem o pai fraco é uma criança que tem medo, ela não tem confiança, e aí ela se sente fraco para resolver os problemas que vão aparecendo no mundo. Mas o que a gente vê é que quanto mais a mulher se fortalece e nega o masculino, mais a gente vai gerar filhos fracos, filhos tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. E isso vai continuar no desequilíbrio. Então, houve um desequilíbrio com relação à mulher, a mulher perdeu um pouco dessa conexão com a espiritualidade, e eu não estou falando com a espiritualidade no sentido religioso, mas sim com a nossa essência, né, de verdade, com o amor, com a aceitação do outro, com o acolhimento. Quanto mais a mulher se fortalece, inclusive no mercado de trabalho, assumindo postos, mas com posturas já mais fortes, mais a família vai perdendo essa importância do feminino dentro da família. Então, eu acho que cabe a gente a olhar para isso, né? Dentro da constelação, a gente sempre busca trazer esse reconhecimento e esse equilíbrio. Se as mulheres conseguissem voltar, né, a se conectar com essa espiritualidade, com esse amor, trazer para a família essa parte da intuição e da conexão, com certeza a gente teria jovens mais equilibrados, né? Porque a gente enxerga o quanto isso é importante na família, esses valores que vão se perdendo a partir de um desequilíbrio da mulher querer se colocar. Muitas vezes eu escuto isso nos cursos: eu não preciso de homem, né? Eu dou conta sozinha daquilo que eu tenho que fazer. Mas eu sempre trago, né? A vida só existe da união do masculino com o feminino. E esse é o verdadeiro equilíbrio. Então, eu acho que vale a gente realçar aí a importância da mulher assumir o lugar dela como mulher de verdade. Ela não precisa ser maior do que o homem, mas ela tem um papel muito significativo na família, né? Ela tem uma possibilidade de gerar essa paz, esse equilíbrio e esse amor. A gente reconhece o quanto a agressividade do masculino é significativa do sistema, é importante. A própria forma como a mãe trata uma criança, né? Uma criança pequenininha que às vezes cai e a mãe pega no colo e quer beijar, e o pai, quando a criança cai, fala: levanta e vai pra frente, que isso aí não é nada. Então a criança precisa desses dois lados. Ela precisa do masculino, ela precisa do feminino. E quanto mais a mulher sai do lugar dela, querendo se empoderar, né, e desenvolver essa força e a negação masculina, mais isso vai gerar desequilíbrio no sistema. Então, eu acho que é isso aí. Se tiver alguma pergunta que a gente possa esclarecer e responder, diga. Mulheres que querem controlar os dois lados, tanto o masculino quanto o feminino, e simplesmente acabam criando uma crise dentro da casa. Então, isso gera desarmonia, né? O equilíbrio, né, está em reconhecer a importância do masculino, tá? Sem querer valorizar demais também, mas o equilíbrio, exatamente. Ou seja, a mulher tem uma função dentro do sistema e que é muito importante. Mesmo quando a gente fala: mas a mulher, talvez ela seja um pouco mais fraca, depende em que sentido, porque se você olhar a força de uma mãe dentro de casa com os filhos, isso é muito significativo. Então, agora, se você for olhar, mas a força física do homem vai ser maior. Então, assim, o importante é reconhecer qual é o papel de cada um dentro do sistema e a importância dessa união
para que exista harmonia. E a gente vê que as mulheres hoje em dia, muitas delas não estão preparadas para reconhecer, elas estão muito mais preparadas para lutar, para agredir às vezes até, e para querer excluir do que para acolher e para dar o lugar, né? Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui que é da Jepche, ela falou: Emília, na visão sistêmica, o que impacta a falta do colo feminino? Bom, isso sempre é muito de acordo com cada um, né? Mas, no geral, vou responder, existe uma falta de amor que pode ir passando de geração a geração. Então, por exemplo, se eu sentir que eu não tive da minha mãe aquele amor, aquele acolhimento, naturalmente eu não vou ter isso para dar para os meus filhos. Então, é como se fossem se formando pessoas de geração a geração com aquela carência da mãe. Então, essa carência desse colo afetivo faz com que essas crianças, e depois elas crescem mantendo essa sensação, uma sensação meio que de abandono, né? Porque esse colo da mãe, ele é muito significativo. Então, não ter tido esse colo pode gerar esse abandono. Quando eu digo pode gerar, e quando eu estou dizendo que depende da pessoa, é porque tudo depende muito do julgamento, né? Que a gente se coloca. Eu posso ter tido uma mãe que não teve possibilidade de me dar um colo por causa da mãe dela, mas eu posso ter uma compreensão de que ela não pôde fazer diferente. E quando eu me coloco nessa compreensão de que ela fez aquilo que ela podia, eu posso me sentir mais leve e agradecer pelo que eu recebi dela, a vida, né? Ou seja, com a vida que eu tenho, eu sinto que a minha mãe me deu algo muito significativo. Tanto é que eu posso ser muito feliz com essa vida, ou eu posso escolher ficar brigando com a minha mãe e dizendo eu sou carente, né? E eu não vou ser feliz porque minha mãe não me deu amor. Então, quando a gente traz depende da pessoa, é porque depende dessa postura de não julgamento e de eu entender que a minha mãe deu para mim o que ela podia dar. Então, quando existe essa compreensão, eu recebo aquilo que ela me deu de melhor e eu consigo passar isso para os meus filhos, e daí existe uma cura até do sistema, né? Diga, meu anjo. No caso de uma mãe que fica viúva, Tá. Então ela, acho que por acaso, né, do destino, acaba tendo que assumir o papel masculino do pai, né? Nesse caso, existe alguma forma dela fazer isso de uma forma que mantenha o equilíbrio? Sim. Esse sistema equilibrado? Então, por isso que eu acho tão importante o papel da constelação, né? Porque só através dessas compreensões que a gente consegue ter isso com muita clareza. A gente escuta muitas mães dizendo eu sou pai e mãe, ou eu fui pai e mãe, né? Então, o marido foi embora, então eu sempre brinco nos cursos, eu falo, não existe, ninguém é pai e mãe, seu filho ficou sozinho, porque aí você não conseguiu nem ser pai e nem ser mãe. Eu entendo que a mãe, quando ela está dizendo isso, ela está querendo se referir à parte de prover a família, né? De dar para os filhos aquilo que eles precisavam. O que seria, de que forma eu vou conseguir harmonia nesse sistema? Quando essa mãe, mesmo ficando viúva, ela consegue passar para os filhos a importância do masculino. Então ela consegue assumir o papel dela de acolher, de dar amor, e vai passar para esses filhos que eles tiveram um pai que não está presente fisicamente. Esse pai não está presente fisicamente, mas existiu um pai. Para que você nascesse, existiu uma união do feminino com o masculino. Então, quando existe esse respeito ao pai, normalmente a criança tende a crescer com esse reconhecimento da importância do masculino também. Entendeu? O que a gente percebe, né, naturalmente nas pessoas, por falta de conhecimento sobre isso, no sentido de negar ou de não falar mais do pai, ou inclusive quando existe separação, a gente percebe muitas vezes uma desvalorização do pai. Eu que tenho que cuidar de você porque o seu pai não ajuda, porque o seu pai... Então tudo isso faz com que a criança
se sinta metade, né? Porque ela não tem aquela parte da força do masculino, entendeu? Então, incapaz para o mundo, para resolver as coisas, incapaz para poder enfrentar os problemas. O que gera harmonia é isso que a gente está falando, que é tão simples, é um reconhecimento de que para existir uma vida, existiu o homem e a mulher. E estando aqui fisicamente ou não, né? Existe, né? Existiu, está dentro de você, existe o sangue do masculino e do feminino. Então, a gente fala na constelação, contar histórias desse pai, mesmo se ele não está mais vivo, trazer para o consciente dessa criança de que existiu algo importante ali, né? Isso gera esse equilíbrio interno, entendeu? Mais alguma? E no caso de casais do mesmo sexo? Então, quando a gente está falando em casais do mesmo sexo, existe um respeito, mas a vida só existe masculino com feminino. Agora, se a criança é criada, né, numa relação onde tem o mesmo sexo ali, é importante valorizar quem deu a vida. Da mesma forma a gente fala da adoção. Então, por exemplo, existe uma criança que está sendo criada por um casal homossexual, mas existiu uma mãe que deu a vida. Então, não importa se conhece, se não conhece, ensinar essa criança a agradecer quem deu a vida a ela. Então, existiu uma pessoa que te deu a vida, né? Uma mãe, um pai, se não for filho de um do casal, né? E a gente vamos agradecer, né? Vamos pedir para o Papai do Céu agradecer essa mãe e esse pai que te deram a vida, porque você só pode estar aqui com a gente, né? Porque eles te deram a vida. Não importa porque eles não puderam te criar. Mas o importante é que eu posso te dar amor, a gente pode te dar amor. Então, quando existe esse reconhecimento ao que veio antes, e a esse equilíbrio do masculino e feminino, porque só existe vida a partir dessa união, não importa onde essa criança está sendo criada, desde que seja com respeito e com amor e com agradecimento ao que veio antes, que é semelhante ao caso da adoção. Na adoção, a criança pode estar sendo criada por um casal hétero, né? E mesmo assim, às vezes eles negam os pais biológicos, e isso aí também vai gerar problema. Por quê? Porque o que gera harmonia é o reconhecimento desse pai e dessa mãe. Entendeu? E também no caso de inseminação artificial? Também a mesma coisa a gente fala, né? Lógico que existem algumas compreensões também, mas de qualquer forma, assim, sabe? Vamos agradecer, né? Eu não sei de onde veio, não sei de onde foi, mas existiu uma união do masculino e do feminino para que você estivesse aqui. Então, vamos agradecer, né? Para que essa criança possa, reconhecendo que existiu algo que deu a vida a ela se empodera, ela se fortalece para ela poder seguir adiante e ser feliz em qualquer área da vida, em qualquer situação. O que afasta a gente dessa felicidade é o julgamento, né? Ou seja, eu não quero essa mãe, eu não quero esse pai, meu pai me abandonou. Então, abandonou, mas deu a vida, né? Você está aí, ó, você pode escolher ser feliz, né? Se ele abandonou, é porque existiu algo, né? Que fez com que ele tivesse esse comportamento. Quem somos nós para julgar? Então, a gente agradece a vida e com a vida que você me deu, eu escolho ser feliz. Né? Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui da Shirley falando qual é a visão da constelação sobre a mulher narcisista? Então, eu não acho que seja a mulher narcisista ou uma pessoa narcisista. A visão da constelação é sempre assim, você é o único responsável por aquilo que acontece na sua vida. O quanto você se valoriza, o quanto você se coloca maior do que os outros ou mais importante, sem julgamento nenhum, a gente entende que existe uma razão por trás disso. Cada um vai ter uma razão. Se eu preciso me sentir mais importante do que o outro, mais valorizado, talvez tenha dentro de mim uma necessidade desse reconhecimento, dessa valorização. Se eu preciso me impor ao outro,
cabe a gente buscar entender o que é que está fazendo com que aquela pessoa tenha esse comportamento. Pode ser um comportamento narcisista ou qualquer outro comportamento, mas que sempre tem uma intenção positiva, como a gente fala em PNL, né? Ninguém tem um comportamento à toa, ninguém tem algo que de repente até vai fazer essa pessoa sofrer ou se colocar em desarmonia com o outro por nada. Ela está buscando ser feliz. Quando a gente olha pela constelação, a gente sempre coloca um ponto de interrogação nesses comportamentos e ao invés de julgar tal pessoa, rotular, é isso ou é aquilo, a gente se pergunta, por que será que essa pessoa está precisando se colocar desse jeito? Né? Porque aí é como se você colocasse amor nessa situação, compreendendo e de repente até podendo trazer uma luz para isso. Né? Tem mais alguma? Bom, a Roberta está comentando, sensacional, precisamos recuperar isso. Acho que ela estava falando do feminino. Mais alguma pergunta, pessoal? Lindo ouvir, são os comentários. Tudo bem, pode ser uma outra pergunta que não seja da mulher também, se vocês quiserem fazer. Mulheres que não querem ter filhos. É uma boa pergunta até isso, né? Essa a gente vê muitas vezes. Então, nas constelações, a gente vê muitas vezes mulheres que não conseguem ter filhos, tentam e não conseguem. E mulheres que fazem uma opção mesmo de não querer, né? Muitas vezes, a gente já fez várias constelações, onde existe inconscientemente uma compreensão de muitos desafios com as mulheres lá atrás, né? Então, mulheres submissas, que é como se aquela pessoa que está aqui, que não quer ter filhos, é como se ela, mesmo inconscientemente, ela não quer dar continuidade ao sofrimento que as outras mulheres já passaram. É uma honra ao sofrimento, né, ao respeito que essas mulheres viveram, e aí a pessoa fala, não, eu não vou colocar mais uma para sofrer, sabe? É como se ela não quisesse. Às vezes existe uma negação à maternidade, porque muitas mulheres lá atrás sofreram e tiveram muitos filhos também, e essa postura de submissão que a gente sabe que existiu. Então, de repente, vem alguém no sistema até para mudar tudo isso, sabe? Para poder trazer uma força do masculino. E essa pessoa, às vezes, pode, não estou dizendo que seja em todos os casos, se negar a ser mãe, entendeu? Querendo trazer essa coisa da... Eu não vou ser submissa igual todas elas foram. Eu não vou servir de ficar aqui tendo filho igual tudo aquilo que elas passaram. Então isso pode ser uma negação. Com relação a não poder ter filhos, também existem vários comprometimentos, mas um bem comum é quando existiram muitos abortos no sistema lá atrás, né? Então, mulheres lá atrás que fizeram muitos abortos, sei lá, porque antigamente não tinha uma forma de prevenção. A mulher estava ali servindo sexualmente ao homem, então acabava engravidando. E muitas delas tomavam ervas, tomavam, né, medicação para acabar perdendo. Então, sistemas onde houveram muitos abortos, muitas vezes acontece de uma pessoa de querer engravidar e não consegue, né? É como se ainda ela tivesse trazendo aquilo que foi vivido lá atrás. Mas é interessante, Emília, como nas próprias constelações que você já fez ao longo dos anos, pessoas que vinham com esse tema para tratar acabam tendo uma nova compreensão. Nossa, é verdade, uma nova compreensão e engravidam, né? Tem vários casos e casos assim que deixa a gente muito feliz de pessoas que vieram para o curso ou para a constelação. No curso é até mais fácil, porque no curso a gente vai acompanhando, porque uma mesma dificuldade ela pode ter vários emaranhados, né? Vários problemas. Então no curso, quando a pessoa está fazendo o curso, a gente vai acompanhando módulo a módulo aquilo e quais são esses problemas e liberando.
E a gente já teve vários casos de pessoas que vieram, se trabalharam e depois me manda a foto grávida, a foto do bebê quando nasce, comemorando vários casos. E é muito bonito isso pra gente, porque não é só a felicidade dessa pessoa ser mãe, mas isso representa a limpeza de um sistema doente que estava sofrendo. E a partir desse trabalho existe essa limpeza, né? Essa cura. Então, assim, eu fico imensamente feliz, né? Recentemente até teve uma que, quando chegou na maternidade, ela tinha feito o curso e aí eu não acompanhei mais depois do curso, né? A gente tinha trabalhado isso. E aí, no dia que ela foi para o hospital, eu recebi a foto. Ela estava quase que entrando lá para fazer o parto, aquele barrigão, toda bonita. E nossa, a gente fica muito feliz, né, de saber. E já teve outros casos também, né? Mas enfim, a constelação traz essa possibilidade. Você queria perguntar, meu anjo? Eu queria perguntar se no caso assim, de aborto, espontâneo ou não decidido, se tem um impacto muito grande na mãe. Eu ouvi dizer que quando existe um aborto, uma parte da mãe morre também com o bebê. E qual é o impacto disso no sistema de todo mundo? Então, o impacto sempre é grande, né? Então, cada caso é um caso. O que eu vejo nas mulheres que abortam, têm um aborto espontâneo, é como se elas carregassem uma culpa por não ter conseguido gerar aquele filho, tá? Então, embora exista uma coisa assim de que eu não tive nada a ver, foi um aborto espontâneo e tal, mas dentro delas, assim, lá no fundo, quietinha, muitas vezes elas nem expressam isso, existe uma culpa, eu não fui capaz de gerar esse filho, sabe? Então elas carregam. E assim, o que muitas vezes é mais comprometedor até, é que pode ter havido um aborto, já considerei casos assim, espontâneo, onde a mãe carrega essa culpa por não ter conseguido, e depois nasce uma outra criança, ela engravida novamente e nasce uma outra criança. E acontece dessa mãe não conseguir dar amor para o segundo filho, porque ela se sente culpada de não ter gerado o primeiro, entendeu? Tudo isso é lá no fundo, é como se fosse assim, como é que eu vou dar amor se eu tive um que não teve esse amor? Então, até que existe uma pequena rejeição até por esse segundo filho, no sentido de não poder dar colo, de não poder ter, porque teve um que não estava ali. Então, tudo isso tem a ver com aquilo que a gente fala, da aceitação, né? Quando existe aceitação de que foi feito melhor, os fatos foram assim, buscando entender o que sistemicamente gerou, porque a gente sabe que sempre tem um comprometimento a ponto de gerar um aborto espontâneo, isso sempre tem a ver com algo do passado. Então, se houver essa abertura para procurar entender, a pessoa pode se colocar presente depois e ser mãe do segundo filho, reconhecendo que houve um primeiro, que teve lugar e que não está mais aqui, mas é como se ela sentisse uma permissão para dar amor para o segundo filho, né? E esse segundo filho é uma permissão para viver também. Então, assim, de verdade, tudo aquilo que a gente pode olhar pela constelação é algo que gera compreensão, harmonia e amor. No caso de um aborto decidido, é muito mais grave? Depende muito da pessoa. Em qualquer caso de aborto, o importante é você reconhecer o lugar desse aborto. Quando a gente entende que a pessoa que fez um aborto, ela fez o melhor que ela podia naquele momento, né? Eu não estou defendendo o aborto e nem condenando quem fez. O que a gente vê na constelação é a importância de dar um lugar de verdade para aquele que não está aqui. Então, quando a pessoa reconhece que foi feito um aborto, mas que era o melhor que ela podia fazer naquele momento, e dá esse lugar, inclusive até contando para a família ou para os filhos, você não é o meu primeiro filho. Existiu um antes de você. Não precisa dizer que foi abortado. Pode dizer, existiu um que não está aqui entre nós, mas você é o meu segundo. Então, quando a gente reconhece esse lugar, aquele que veio depois e essa sensação de culpa tende a diminuir ou a sair.
O que acontece? Quando a pessoa faz o aborto, ela carrega uma culpa. Então, assim, a gente fala que o aborto, Bert Helling traz isso muito forte, normalmente o aborto separa o casal. Porque inconscientemente, é como se a mulher, inconscientemente, dissesse: eu só fiz o aborto porque ele não me deu sustentação para que eu tivesse essa criança. E o marido, ou o homem, pai da criança que foi abortada, é como se ali dentro dele, ele também achasse que esse aborto foi feito porque o outro fez, porque a mulher quis fazer, porque estava dentro dela. Então existe meio que um culpando o outro ali. Então existe uma necessidade de abortar o parceiro. Entendeu? Porque quando eu olho nesse parceiro, eu reconheço o aborto que eu fiz. E eu trago para mim a culpa pelo que foi vivido. Entendeu? Então é como se eu quisesse afastá-lo para não entrar em contato com aquilo que me gera a culpa. Por isso que a maioria dos casais onde existe o aborto, normalmente essa relação termina. E quando não termina, eu já fiz constelação até de casais que essa relação não terminou, porque tinham feito às vezes aborto depois de casado até, mas existe meio que um julgamento de um para o outro, sabe? Sempre uma briguinha, algo que fica ali entre os dois sempre. E aí quando você vai olhar pela constelação é esse julgamento, essa coisa, sabe? Então uma culpa e você querendo... A culpa, a pessoa tende a querer se liberar dessa culpa, né? Ela não quer carregar, ninguém quer carregar a culpa, entendeu? Então quando eu ponho a culpa no outro, eu tô me inocentando. Então eu preciso colocar a culpa em alguém. Eu já vi diversos casos, principalmente na área que eu trabalho, de depressão pós-parto. Tá. E teve até que a rejeição da mãe, assim, amou a gravidez inteira, mas a criança nasceu, veio aquela depressão pós-parto e a gente teve até que separar a criança da mãe. E assim, qual é essa ligação com o sistema? Então, eu sempre acho que cada caso é um caso, tá? Mas assim, dizendo o que normalmente acontece, e a gente estava falando das mulheres, de quantas mulheres se cobram, de ter que ser perfeita ou de ter que ser... Então existem posturas, né, que são uma postura muito forte de julgamento e de cobrança, de eu tenho que ser perfeita, eu tenho que fazer tudo direitinho, eu não posso, não existe uma possibilidade de eu ver que eu estou errando ou que eu não estou conseguindo fazer alguma coisa. Pessoas que normalmente se cobram muito, quando elas estão numa situação onde pode ser que ela não consiga um resultado tão positivo, da forma perfeita, do jeito que ela gostaria, pode dar um surto, sabe? Uma pane no sentido de eu não vou ser capaz de fazer isso. Então, não é por maldade, muitas vezes é por um amor excessivo e por uma necessidade de acertar muito grande. E aí ela acaba se invalidando, entendeu? Por exigir demais. Quando existe uma postura de leveza, no sentido de eu sempre faço aquilo que eu posso, eu vou fazer da maneira que eu sei fazer, e aquilo que eu não souber eu vou contar com a ajuda, se eu puder contar com a ajuda de alguém para me ajudar. Pessoas normalmente que se cobram muito, elas têm muita dificuldade em pedir ajuda para os outros também, porque para algumas, né, eu estou falando tudo isso de uma forma geral, para algumas pedir ajuda significa fraqueza, né? Então eu não posso me enxergar nessa fraqueza. Então às vezes pode ser que aconteça uma pane, já vi vários casos, nesse sentido da pessoa sentir que ela não vai ser capaz, mas ela não consegue se colocar dentro disso, de ficar numa postura mais leve, de pedir ajuda, eu vou fazer aquilo que eu posso, e aí vou ter alguém para me ajudar a fazer, sabe? É uma cobrança muito forte. Essa postura de cobrança normalmente é algo que vem no sistema também, ou seja, talvez ela também, essa pessoa, essa mãe também tenha tido uma mãe que se cobrava muito, enfim, ou é uma pessoa que foi muito cobrada na infância, pela mãe até, no sentido de ter que fazer tudo certo, tudo, não podia errar, e aí quando ela se vê mãe, porque assim, a mãe nasce quando nasce a criança, né? Não tinha uma mãe antes.
Então, quando na hora de nascer aquela mãe, ela se sente impossibilitada, sabe? E daí vem uma pane, né? Porque existe uma cobrança muito grande. Não existe a leveza de entender que a gente pode errar, né? E eu posso pedir ajuda, e eu posso me fortalecer a partir dos meus relacionamentos e fazer aquilo que eu posso. Então, essa postura, tá? E quando as mulheres têm filhos e elas optam em deixar com o pai por questões financeiras, se o pai tem uma condição financeira melhor, como ocorre isso? Como fica o sistema nessa situação? Bom, é lógico que de alguma forma isso vai trazer consequências para a família, né? Mas assim, eu sempre gosto de olhar pelo olhar da constelação, porque a gente tem compreensões que normalmente não aparecem. Então, lógico que não é o comum uma mulher abandonar os filhos, mas muitas vezes ela está ligada a algo do sistema. Por exemplo, olha, só para vocês entenderem que para mim foi muito forte isso. Uma vez teve uma moça que veio constelar porque a mãe dela tinha abandonado, né? Tinha ido embora e tal. Quando a gente fez a constelação, essa moça tinha histórico de ancestralidade de escravas que não podiam criar os filhos. Então a mãe dela estava conectada à dor daquelas mulheres que não puderam criar os filhos porque os filhos eram tirados das escravas, entendeu? Então, mesmo que essa mulher, e na constelação apareceu muito, o tanto que ela sofria de deixar os filhos, mas é como se ela sentisse que esses filhos fossem ficar melhor com o pai do que iriam ficar com ela. Ninguém está dizendo que isso não dói nela, muito pelo contrário, ela sente a dor de todas as mulheres do sistema quando ela tem esse comportamento. Então eu acho que sempre que existe essas desarmonias, né, tão fortes assim, eu acho que vale a gente, sem julgamento, olhar o que pode ter acontecido. Teve um outro fato que também foi bem significativo para mim, que marcou bastante, que foi também uma mãe inclusive que parece que se apaixonou por uma outra pessoa e que deixou os filhos, mas que quando a gente foi ver, né, existia um marido que era muito autoritário, e essa mulher era totalmente submissa nesse casamento, mas a história deles lá atrás é que o masculino dessa família, ou seja, esse marido, vinha de uma linhagem de portugueses que abusou das mulheres, que laçava as mulheres índias. Entendeu? Então, essa mulher que fugiu do casamento, ela representava as índias que foram laçadas pelos portugueses e que queriam fugir, entendeu? Então, era como se a partir dessa fuga dela, ela estivesse trazendo um equilíbrio para o sistema, né? Para olhar para isso, para aquelas mulheres. Então, assim, a gente não pode julgar nada, nem ninguém. E é lógico que doeu muito nessa mulher também, mas ela já carregava essa dor aí. Existia nela uma rebeldia ao masculino. E aí ela ainda tem um marido autoritário, né, que vinha da linhagem dos portugueses, mas ela tinha uma rebeldia mesmo. Por quê? Porque a dor que ela sentia não era a dor dela só, era das outras, né? Entendeu? Já deu? Bom, então acho que é isso por hoje, né? Na próxima semana a gente tem outra vez, e daí eu vou colocar no Instagram, anunciar qual vai ser o assunto, e aí eu convido vocês a participarem, né? Ou pela internet ou por aqui. E agradeço a gente poder, essa oportunidade de poder esclarecer um pouquinho mais, né? E trazendo essas compreensões da constelação. Convido todos a virem aqui assistir os nossos workshops, né? Na Casa Violeta. Podem acompanhar aí no Instagram, que a gente sempre anuncia, onde a gente tem a oportunidade de enxergar um pouquinho mais sobre a vida e de aprender para que a gente possa se colocar melhor. Obrigadão. E para as pessoas que entraram agora no finzinho, aos poucos vai ser disponibilizado todo esse conteúdo que foi gravado agora, então vocês podem ir assistindo no Insta da Emília. Ok? Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Obrigada. Pronto. Obrigada, viu, gente? Gostaram?